Oi pessoal, o assunto hoje é: eu preciso de tantas granometrias ou de tantos grãos de lixa? Depois que eu fiz o vídeo falando sobre lixamento e polimento, eu recebi várias perguntas falando: mas Clóvis, eu preciso de todas essas lixas assim? Eu não posso comprar um grão, depois pulo algumas, compro outro grão, depois pulo algumas e compro outro grão? Entenda que não é que não pode, até pode, mas isso te dá mais trabalho e você acaba gastando mais tempo e gastando mais lixa, estragando mais lixa. E eu vou tentar te explicar por que que isso ocorre. Quando você acaba... Então, antes de mais nada, vocês podem ver aqui, eu fiz uma relação de lixas, tem aqui 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 220, 320, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000, 2500, 3000, 5000. Eu preciso de tudo isso de lixa? Aí vai de você. O que acontece quando a gente tem muita lixa é o seguinte. Então vamos pensar isso numa coisa mais ampliada, no microscópio. Se você tem uma superfície lisinha, obviamente você não precisa lixar. Mas se a gente vê isso de uma forma ampliada, imagina que eu lixei, por exemplo, com a lixa 400. Eu comecei pela lixa 400. Então no microscópio, essa superfície está assim. Ok? Digamos que está com a lixa 400. Se eu vier com a lixa 500 logo em seguida, o que vai acontecer? Eu vou arrancar uma parte. E aí eu passo de novo e vou arrancando essa parte. Ela vai ficar aí com uma rugosidade um pouco menor. Aí quando eu vier com a 600, eu vou arrancando e ela fica menor ainda. E assim sucessivamente. O que acontece quando eu pulo muito de lixa? Se eu tenho aqui novamente a lixa 400. Ah, Clóvis, mas eu não quero partir para 500, 600, 800. Eu vou partir para 1000. Ok, você vai partir para 1000? Então o que vai acontecer? Em vez de você arrancar muito dessa rugosidade, você vai arrancar um pouquinho. Aí passa 1000 de novo. Mais um pouquinho. Aí passa 1000 de novo. Mais um pouquinho. E o que acontece é que você vai demorar muito mais tempo para conseguir remover tudo isso daqui. E com isso você vai gastando lixa, estragando a lixa e gastando tempo também. Então a sua lixa, essa, por exemplo, a 1000, ela vai durar muito menos, porque você está sacrificando ela demais, porque você arranha lá mais, risca ela mais, e ela não desgasta tanto quanto se você fizesse o escalonamento. Se você faz o escalonamento, você acaba esfregando menos vezes para consumir, esse aqui também, esse aqui também, esse aqui também, e assim por diante. Então você gasta, apesar de você comprar mais lixas, você vai gastar menos, porque a lixa vai durar mais tempo, você estraga menos lixa e você perde menos tempo. Se você quiser pular, dá, mas te dá mais trabalho, não é que não pode, não existe nada que não pode nesse caso. O que acontece é que você acaba perdendo tempo e perdendo material. Agora, eu preciso começar necessariamente numa lixa grossa para chegar até 5000? Não, depende daquilo que você quer remover. Se você quer remover apenas, por exemplo, um leve fosqueamento, começa numa lixa mais fina. Agora, se você quer tirar grandes imperfeições, depressões, beiradas, aí obviamente você tem que começar numa lixa mais grossa, porque se você começar numa lixa mais fina, você vai demandar muito tempo, vai gastar muita lixa, enfim, vai dar mais trabalho e gastar mais produto, mais material, mais ferramenta. Então a escolha da primeira lixa vai depender exclusivamente do que você quer modificar na superfície. Se ele está bem plano, mas está, por exemplo, um pouco fosco, você começa numa lixa mais fina, numa 500, numa 600. Se ele tem alguma leve diferença, começa numa 220. Se ele tem uma beirada onde ele precisa remover muito, ou ele está muito desuniforme, aí você escolhe uma lixa mais grossa.
não tem jeito, aí vai muito da sua experiência, do seu expertise, que para você escolher qual que é a lixa que você deve começar. Mas é que eu falo, não é que não pode, se você puder evitar pular as lixas, vai ser melhor para você, você vai perder menos tempo, gastar menos lixa e consequentemente gastar menos dinheiro. Ao achar que você comprar várias lixas você vai gastar mais dinheiro, pelo contrário, se você pula muito, aquelas lixas que você comprou vai durar menos tempo e consequentemente você vai gastar mais dinheiro e gastar mais tempo. Fora aquelas outras dicas que eu já falei no outro vídeo, falando sobre conservação, método. Uma outra coisa interessante, quando a gente faz lixamento manual, quando é máquina não precisa tanto, mas quando a gente faz lixamento manual, é interessante para você ter uma visão melhor de que a lixa foi boa, é o seguinte, faz um lixamento num sentido. Então passa a pecinha, a peça normalmente pequena, né, que você faz manual, num sentido. Quando você for pular para a próxima lixa, lixa no outro sentido. Por que isso? Porque se você fizer no outro sentido, você, ao olhar ele contra a luz, você vai saber se esses riscos da outra lixa foram embora. Aí quer dizer que seu lixamento foi bom. O que acontece às vezes é que as pessoas começam a fazer esse pulamento de lixa, ou faz a lixa tudo na mesma direção, e aí o que acontece? Eu fiz um lixamento. Aí eu usei uma outra lixa, pulando algumas lixas, e esse lixamento, ele ficou com uma superfície menor. Mas ele não removeu todos os riscos, só que são micros riscos que você não repara. E aí você vai pulando para uma lixa mais fina, e você acha que a lixa está tudo bom. Quando você vai fazer o polimento, você não consegue puxar o polimento, o brilho que você quer. Porque quando você vai polir, ficou micro riscos da outra lixa que você não conseguiu remover. E aí o seu polimento não fica bom, porque ele fica aqueles micro riscos e você vai perceber que ele não consegue puxar o brilho que você gostaria. O fato de você ficar pulando de lixa vai deixando micros riscos que depois você não consegue remover no polimento. Tá certo, gente? Isso aqui é um complemento daquele outro vídeo que eu falei sobre lixamento e polimento, porque, enfim, surgiram muitas dúvidas e eu espero que eu tenha ajudado a esclarecer um pouco mais. Mas, como sempre, ainda tendo dúvidas, é só mandar uma pergunta, um e-mail, um comentário e até a próxima. Tchau!